pessoal, estamos no nosso segundo dia de Expert, fazendo mais um podcast aqui no nosso stand. E eu tenho aqui a honra de ter comigo a Dani Marques. Dani é conhecida por todo mundo no mercado financeiro, tem 25 anos de mercado, foi presidente da Caixa, onde fez uma gestão extraordinária e hoje está na coordenação da campanha do pré-candidato Flávio Bolsonaro. E tem aqui também junto comigo essa figura aqui icônica, que é o Arthur Lemos. Prazer estar aqui e de novo. ele vai fazer aqui, comandar esse bate-papo com a gente. Então, prazer ter vocês aqui. Muito obrigado. É uma honra para a ZQuest. Prazer é meu, porque eu já gravei podcast com vocês dois. E se somar a audiência dos dois podcasts, bate 500 mil visualizações no YouTube. A gente falou muito da trajetória de vocês dois, mas a ideia agora é olhar para frente, né? Entender um pouco a visão e, principalmente, unindo o mundo de investimentos com o mundo de política, economia. E acabou a Copa do Mundo, Walter, e todo mundo mergulhou na eleição, Dani. Então, assim, agora é para valer. Você está super envolvida nesse tema. Queria começar te perguntando qual que é o cenário hoje? Como é que você está vendo a força de uma coligação de oposição para o pleito eleitoral de outubro agora? Como é que agora, com um olhar tão privilegiado, você acha que vão ser os próximos passos dessa campanha? Bom, obrigada pelo convite, que honra, eu sou fã dos conteúdos dos dois e estou num momento de doação de novo, né? Não achem que é fácil, a nossa vida é mais confortável assim e eu pedi licença da minha vida e me pergunto por que você fez isso e quando eu olho o descontrole de contas que o Brasil está e um governo empurrando um país, famílias e empresas para o abismo. Eu tomava chá assim no meu apartamento com meu marido e falei, o que eu tenho mais importante a fazer nos próximos 6 meses? Deixar mais dinheiro para os meus filhos ou deixar um país melhor para eles, dado o aprendizado que a gente teve. Eu tive a honra de trabalhar com o ministro Paulo Guedes, não só no governo, mas quase 10 anos no total, e trazer esse aprendizado político e do funcionamento corporativo lá, né, de Brasília, para que a gente faça uma segunda chance para o Brasil, enfrentamos uma pandemia, e colocar isso em prática. Então, acho que as pessoas estão reconhecendo que existe esse descontrole de contas, está levando o Brasil para o abismo. São quase 170 milhões de pessoas vivendo com até R$ 3.500. Então, acabou. O poder de compra do brasileiro acabou. E se a gente vive com medo e numa insegurança, eu acho que o mote dessa campanha é um Brasil afundado num descontrole de contas econômico, mas também numa crise moral e institucional muito grande, e o brasileiro mais simples está percebendo isso. Captura e tem institucional, né? Tem um anseio de mudança. Então, a campanha começa segunda-feira, amanhã é a convenção, ainda estávamos em pré-campanha, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir demonstrar que tem um futuro mais seguro, mas principalmente um caminho da prosperidade. É para a direita, né? Tem 4 para a direita e 1 para a esquerda, então assim, é para cá que a gente tem que ir, porque já os 18 anos de PT mostraram que o modelo não funciona. E como é que o mercado está vendo isso, Walter? Essa certa fragmentação da direita, a gente tem vários nomes com uma candidatura mais robusta em torno do Flávio Bolsonaro. O mercado está colocando ficha onde? Como é que o mercado está vendo todo esse cenário agora que vai começar para valer? Olha, você sabe que eu não faço muita média e eu realmente falo... Falo o que precisa ser dito. Exatamente. Eu acho que essa apatia, né, do brasileiro é talvez a grande responsável pela situação que a gente está. Porque é só apertar o botão certo, né? Você sabe que o 13 não é o botão. E quando eu falo isso, não é ódio, raiva ideológica. O PT ganhou 5 das últimas 6 eleições. E o Brasil está indo para o buraco fiscal. É matemático. E aí não adianta brigar com matemática. A gente está indo para o... As pessoas se preocupam muito com dívida PIB. É um problema. O maior problema é que daqui a 2 anos, despesa obrigatória vai passar a receita. E aí não é discricionária. Não tem o que fazer. Você vai pagar salário, previdência, saúde, educação, acabou o dinheiro. E aí a gente vai entrar realmente em dominância fiscal. A gente vai voltar para uma crise lá, final dos anos 80. Só que eu acho que o país, dessa vez, não tem uma sociedade tão apática. Vai arrastar as famílias. Eu acho que é a questão... Bom, você tem hoje já... Eu acho que o Haddad fez uma coisa difícil de replicar. Quero dar parabéns para ele, porque pro mal, mas difícil. Maior dívida pública de todos os tempos. Com a maior carga tributária de todos os tempos. Com o maior número de falência e recuperações judiciais de todos os tempos. O recorde foi em 24, quebrado em 25 e vai ser quebrado em 26
de novo. Pior ranking de competitividade de todos os tempos. Pior ranking. E 38% da renda das famílias empenhadas em dívida, que não está a 14 ao ano, deve estar a 150. E já 82% das famílias têm algum tipo de dívida. Quer dizer, você chegou num momento realmente de ruptura e de, assim, você esgotou a capacidade até de extrair mais impostos da população. Então a gente chegou num momento aqui de crossroads. E aí eu tenho uma crítica muito grande ao mercado. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é que esse Estado hipertrofiado, que toma tudo de todos, faz com que o comportamento de cada um acabe sendo o seguinte: deixa eu cuidar do meu, é cada um e Deus por todos. Nos Estados Unidos, você tem lá o Parent Teacher Association. Então os pais e professores vão no fim de semana ver o filho jogar um esporte, e aí vão cuidar da escola, vão cuidar do bairro. Você tem um sentimento de cidadania, né? E aqui no Brasil você não tem, né? Eu acho que isso em parte é culpa desse modelo de Estado muito grande, que ataca todo mundo e tira todos os recursos do sistema, mas tem um outro lado que são as pessoas que têm capacidade de influenciar e as pessoas que têm capacidade de organizar a sociedade se omitem. Não só porque tem medo. Eu acho que essa história do medo, eu não xingo ninguém, a minha crítica técnica é acima da linha de cintura, não tem porquê eu ter medo de qualquer tipo de retaliação. As pessoas querem uma benesse, querem o dinheiro do BNDES, querem um contrato com o governo, e aí se escondem, né? E eu acho que o mercado financeiro se destaca nisso, porque quem está no mercado tem a obrigação de saber o que está acontecendo, os números, né? Então, assim, quando eu ouço gestores dizendo, inclusive alguns amigos meus, eu lamento muito, que um Lula 4 não vai mudar nada, o cara não fala isso em privado, é mentira. É descarada, o cara não acredita nisso. Quando eu ouço um outro falar que o Flávio é um risco institucional, o Lula a gente já conhece. O que foi o Petrolão? O que foi tentar comprar o Congresso no Mensalão com dinheiro à vista? O que foi depois você tentar pegar dinheiro das estatais e tentar jogar esse dinheiro para o parlamento? Isso é subverter a democracia por dentro. O que é você dizer o seguinte: não, eu não posso criticar o Ortega, porque a Angela Merkel ficou 16 anos no poder. Pô, no parlamentarismo, eleita sem nunca ter prendido um adversário. Quer dizer, eles não acreditam nisso. E aí você vê o mercado hoje muito quieto, muito calado. Então, assim, eu não sei o que o mercado pensa. Eu sei que o mercado não está fazendo o trabalho que ele devia fazer, que é alertar para as pessoas que nós estamos indo para um buraco fiscal no melhor momento do Brasil em termos de fundamento. Não é mais minério, não é mais aço, é alimento, petróleo e energia renovável. A gente está assim num ponto para o Brasil explodir. E a gente está destruindo essa oportunidade quase que de propósito. Deixa eu só pegar um gancho dele, Arthurito, que é propor, o mercado ele deveria, não tem paixão política, até porque Sim. Os governos passam e o Brasil fica. Então, quando você tira o ruído todo, que a internet, o jornal dá, você fala assim, qual é o ponto de partida institucional? A gente tem um presidente condenado em 4 instâncias, então isso não é opinião, ele é condenado. Né? O produto da corrupção foi encontrado na casa do líder do governo dele. E você tem um candidato que tem a mesma presunção de inocência dos outros. Pergunta para o seu chat GPT se existe alguma denúncia em aberto ou investigação criminal contra o Flávio Bolsonaro neste momento que a gente conversa. Não tem nenhuma. Nenhuma. Então, essa é a informação sem ruído. O resto são ilações. Aí, quando você vai para a parte econômica, contra o número não tem argumento. Tá lá. Tá lá. Olha os Correios. É um exemplo, né? Eu queria pegar justamente esse ponto, Dani, para tentar entender. Num cenário, cara, você está à frente da agenda econômica do futuro governo 2027, a gente tem esse desafio fiscal. O que seria a prioridade nos primeiros 100 dias? Você colocaria a mão na massa onde exatamente? Como é que começaria um futuro governo sob a ótica econômica se você tivesse esse poder? A prioridade é botar a casa em ordem. Dito, e aí de novo, não é a Dani nem o Walter. O secretário do Tesouro, Rogério Seron, já disse que o orçamento de 2027 não é exequível. Não é exequível. Então existe uma peça de ficção onde tem uma eleição em outubro que antecede a virada do ano. E está todo mundo assim, no Congresso, na Faria Lima e tal. O coordenador do plano da esquerda já revelou qual é a solução deles. Qual é a solução deles? Controla os mercados. Claro. Falou? Vamos controlar o mercado. O problema é o mercado. Assim que a gente vai resolver. Eles acreditam nisso. E a nossa? O Flávio Bolsonaro já fez um compromisso público que
Assim como o Haddad fez uma PEC para gastar 200 bi, a gente vai pegar todo o capital político de ganho da eleição, lembrando que o coordenador político da campanha é o Rogério Marinho, com quem eu tive o privilégio de trabalhar e aprender, que é o maior craque das maiores reformas de Estado que esse Brasil já teve, que foi a trabalhista no governo Temer. Sim. E a previdenciária, certo? Ele foi o relator das duas reformas. Ele tem uma habilidade de negociação e articulação dívida de gratidão com ele. Absurda, está à frente do projeto político do Flávio. Então, quando eu olho um possível presidente que é um político experiente, reconhecido pela capacidade de diálogo, 20 anos de vida pública, um coordenador que é um craque de Congresso para fazer as reformas de Estado que o Brasil precisa. Alguém tem dúvida que o Congresso vai ter maioria de centro? Ainda estou na política. Alguém tem dúvida que a maioria de centro-direita vai ser ampliada? Não. Teremos governabilidade. Não. O partido Missão não terá e nem o PT terá. A centro-direita terá governabilidade. E aí você faz isso com uma equipe técnica que vai levar um cardápio robusto para essa PEC, começando por uma governança para dar uma reordenação fiscal, porque hoje não adianta. Pode botar o Walter, o Roberto Campos, o Paulo Guedes, o Armínio Fraga. 3 poderes ordenam e um controla sozinho. É isso aí. Então, se você acorda lá e fala assim, o que você acha das emendas? Eu não acho nada, não vou ter poder nenhum. Então, ou você traz quem é parte do problema para ser parte da solução, e esse é o primeiro pilar, revisa esse arcabouço, promove um corte de gasto lá já de largada moralizante, focado em gasto tributário e privilégio. Exato. Porque a hora que a máquina te come 450 bi, o juro te come 1 tri, e a gente tem 800 bi de privilégio tributário, pode tirar o Simples e a Zona Franca de Manaus, sem mexer, e vai olhar o que está acontecendo no orçamento brasileiro. Aí você vai falar que o problema são os 300 bi de programa social, Matinho? Não é não. Então, o compromisso que ele fez... Eu ainda iria ler, tá? Para mim, a Zona Franca de Manaus também não produz nada de bom, nada. Mas porque aí tem a vida real do que é possível politicamente. Então, como é que a gente está pensando em fazer? Eu estou com um grupo muito forte de técnicos, né, economistas, ajudando a preparar mecanismos que controlem a trajetória da dívida e um cardápio desses gastos, mas como a gente está pensando em construir? A gente pode passar aqui, ó, tem gente pra caramba para discutir a PEC perfeita, o que o mercado gostaria, mas existe uma coisa que é a realidade política e a representação da sociedade que está no Congresso. Então eu vejo, dia 1, vencemos as eleições, uma reunião de colégio de líderes, técnicos, falando assim, o cardápio é esse aqui, aonde a gente converge para mandar uma PEC que a gente já tenha execuibilidade. Senão a gente fica sonhando, como está sonhando há 18 anos, com o ajuste fiscal do governo Lula. Eu acho que esse governo está deixando aqui uma imagem que as pessoas estão começando a aceitar isso como se fosse normal, que é não liderar. Quando eu chamei, e aí o Tarcísio na época pegou esse slogan, que eu falei, é o CEO que faliu o Brasil, vieram e falaram assim, mas não tem nada a ver. Como CEO? O Lula é presidente, ele não é presidente de empresa. O que quer dizer CEO? Aí você já começa a dar vontade de dar um... Vê que senta aqui, senta que a lição é de graça, senta aqui, vamos para a aula. O que quer dizer? Presidente da República é o presidente, líder do executivo, é o chefe do executivo. CEO quer dizer o officer, o funcionário que lidera o executivo. Como é que você vai fazer? Pegar os outros 2 poderes. O Temer fez um monte de reforma sem ter 10% de aprovação popular, mas ele liderou, ele conversou com o Congresso, ele mostrou com o próprio judiciário, quais são os problemas do Brasil, como é que a gente resolve. É 4% do PIB o nosso problema. Pô, é incrível isso. A gente está indo para o buraco. A gente tem 7% de renúncias fiscais. Quando o Lula sentou na cadeira de presidente a primeira vez, era 2%. Quando ele sentou agora a última, era 5%. Já está em 7% de renúncias fiscais. Por que catering não paga imposto? Pô, acabou a pandemia. Você não precisa mais. Os restaurantes não estão fechados. Não precisa... Então, assim, também tem os maus empresários que se apropriam, né, da verba pública. Então é um negócio fácil de resolver, só que o cara que não resolveu em 24, o Haddad disse, olha, eu não vou viajar, vou trazer o programa, acabou sendo com uma reforma de renda populista, né, dos 5 mil, que não adianta nada, porque ele está tirando muito mais da turma de imposto que ele devolveu. Estamos virando a Argentina do Fernandes, daqui a pouco 90% da população não paga imposto. Exatamente. Acho que a gente tem um cenário muito claro aqui, que foi colocado, uma perspectiva de soluções, mas até linkando um pouco com o que é a dinâmica do evento, Walter, queria entender, nesse cenário que a gente colocou,
para o investidor, pessoa física, que está vivendo com essa incerteza, essa volatilidade, como é que você vê o potencial das principais classes de ativos e como que você recomendaria uma alocação aí para a turma atravessar esse momento turbulento? A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: o investidor está num nível de aversão a risco que eu jamais vi. São os piores 5 anos da indústria de gestão em todos os tempos, desde que ficou claro que a chance do Lula ganhar a eleição de 2022 começou a aumentar, o mercado começou a ficar mais preocupado, o investidor final também, e nunca ninguém imaginou que a gente estaria com taxa de juros reais de 10% ao ano até hoje, né? Porque nunca ninguém imaginou, sei lá por quê, tiveram conversas telepáticas que o Lula ia fazer um governo responsável, eu não sei por quê, porque ele nunca prometeu isso, não está fazendo. Esse ano já está aumentando mais em 200 bi, né, em medidas populistas. E assim, com a cara de pau de vencer daqui a 6 meses, quer dizer, é só para eleição. E aí como é que o investidor faz isso? Tendo um juro real desse tamanho, ele pode se proteger. Agora, o que eu lembraria para as pessoas? Eu tenho falado isso há bastante tempo. O Jair Bolsonaro, em 2022, tinha 55% de rejeição. Do ponto de vista político, era um cara aleijado como candidato. O Flávio hoje não tem nem 50%. E o Lula ganhou por 1,8 milhões de votos. Quer dizer, foi assim, com Carla Zambelli, com Roberto Jefferson, com um monte de eventos negativos na reta final. Então tem que ficar de olho, porque acho que as pessoas estão olhando para as pesquisas de maneira errada. A gente tem um Tarcísio hoje com grande chance de ganhar no primeiro turno, porque o candidato que vai concorrer contra ele, na hora que o cara se botar realmente como candidato, taxador do futuro, exterminador, tudo aquele negócio vai voltar, porque ele realmente fez. Não tem como se defender. É um governo que não tem como falar de segurança pública, porque quando você fala que o traficante é vítima do usuário, quando você fala que roubar um celular para tomar uma cerveja não tem problema, o cara é eliminado no Parque do Povo. Quando você fala que a operação na favela está errada e 89% dos moradores dizem que não está. Quando o ministro Boulos diz que era um minuto de silêncio para todos, os 4 policiais que morreram e os bandidos juntos, que é um desrespeito às famílias dos policiais, você não tem como ganhar a população de volta. Você não tem resposta para a economia, você não tem resposta para a corrupção. Então, assim, eu não acho que é uma eleição que está decidida. Pelo contrário, eu acho que o Lula tem imensa dificuldade de ganhar essa eleição. Então, o que o investidor tem que prestar atenção? Quando você tem um juro tão alto quanto esse, você tem a oportunidade de botar 80% do seu capital, por exemplo, em fundos como o nosso de infraestrutura. Não bote um só produto, isso é só um modelo mental, que vai te dar 20% ao ano. Então, vamos lá. Esse 80% vai virar 96%. E eu pego 20%, eu botaria mais, mas um cara conservador, e bota lá em empresas de pequeno e médio porte, as small mid caps, que estão muito amassadas por esse juro real. Se um governo novo entra e vai entrar, tenho confiança, vai dar um choque fiscal, esse troço vai triplicar. Então esse 20 teu vai virar 60, com mais 96, virou 156. Agora vamos pensar no pior? Oxalá não aconteça, vem um Lula 4 aí. Essa carteira caiu 30%, o seu 96, com mais 14, virou 110. Ainda bateu a inflação. Então, assim, eu acho que o investidor está exageradamente acovardado. Eu acho que tem uma oportunidade aqui de uma virada de mercado gigantesca. O Roberto Campos, neto e não o avô, há 2 anos atrás falou que o juro neutro do Brasil é 4,5. Um governo responsável bota a nossa inflação a 3. 3 mais 4,5, ele falou 4 a 4,5, já vou pegar o ponto de cima. 3 mais 4,5 é 7,5. A gente tinha que estar com 7,5 de juro. O real tinha que estar 3. Olha o tamanho da mudança que uma virada política pode levar. E eu acho que essa virada vai acontecer. Então, eu estaria tomando risco, sim. E eu, só para dar mais um dado aqui, complementando, sobre a ótica que você não entende, a vida da população está ruim, Arthurito. Então, assim, a gente está aqui tomando chá na Expert, só que a desigualdade do Brasil foi afundada no abismo e hoje são quase 170 milhões de pessoas com renda familiar até 3.500. Eu tenho um anjo, tô com 2 filhos, né? Preciso de rede de apoio para trabalhar. Então, a Rose, que é meu anjo da guarda, que me ajuda, que está comigo há quase 10 anos, a Rose tem renda familiar. Ela pega um ônibus, 2 horas para chegar lá em casa, voltar, paga o aluguel numa área não muito segura, os 2 filhos na escola pública, supermercado, farmácia, roupa, acabou o dinheiro. Adivinha?
Arroz está nos 10% mais ricos do Brasil hoje, com R$6.300. Então, assim, o legado do PT... Então, assim, parem de olhar para o Lula 3. Mais da metade da população adulta do Brasil não tem ensino médio completo. É isso aí. O Brasil não está preparado para a era da inteligência artificial. Não, vai morrer. O governo, se não incorporar tecnologia e não se modernizar, o Brasil agora vai virar a África. A gente não tem mais 4 anos. E eu faço aqui um chamado. Só pra- A sociedade só pra tem que se fechar. unir É em isso, cima do é candidato que tem mais chance de vencer. E de colocar gente preparada e exato. não sindicalista para tocar. Com todo respeito, mas não vai conseguir. Não vai. Não adianta me colocar para pilotar um avião, eu não sei. Eu não sei. Então, eu acho que tem um fator que é a perda de moral e de fé do Lula em prometer coisas que não entrega, e principalmente em relação às mulheres, porque a hora que um governo que se diz o protetor das mulheres, depois de 4 tentativas, a gente bate recorde de assassinato de mulheres esse ano, recorde de agressão e recorde de estupro de criança, e os agressores estão soltos porque os bandidos são vítimas da sociedade, né? E os traficantes e os usuários têm uma relação invertida. Mães e mulheres, o discurso pode O até ser exemplo vem de legal, cima. mas não está funcionando. São os números que dizem, Peraí, não é, todo Dani? mundo que reconheceu que roubou, entregou o dinheiro da corrupção, recebeu de volta, foi solto. E aí, nesse dado do Bolsonaro, se você pegar desagregado, não tem, o TSE não abre, mas estima-se que o Lula ganhou de 57 a 43 nas mulheres. Sim. E eu acho que uma mãe, hoje o Brasil, metade dos lares, mais da metade é chefiado por mãe solo. Essas mães estão com medo, não tem creche para o filho e acuada sabendo que o supermercado não dá mais e está vindo, comendo renda. Ela vai olhar e falar, eu preciso mudar para salvar minha família. Essa mãe, eu tenho certeza que boa parte das mães, porque os números estão dizendo que o discurso não está funcionando, o discurso está extremado, que agora são pessoas que gestas não são mais mães, mas a estatística diz que não funcionou. Então, fala assim, vamos tentar uma coisa nova por sobrevivência e proteção à sua família? Vamos, para a direita. Mas é intuitivo, né? Você vê que hoje, em todas as pesquisas mostram isso. O cidadão quer ser empreendedor. Sim. Oferecendo uma previdência especial para os motoristas de aplicativo, que era espetacular para eles. Ia quebrar as contas do governo mais ainda. E eles falaram não. Por quê? Porque eu não quero que você se meta na minha vida. Eu quero distância de você. Então, assim, eu acho que a sociedade hoje tem mudanças demográficas, o crescimento dos evangélicos. E aí a pesquisa vai lá e pondera o Datafolha, que eu respeito. Não acho. Tem outras pesquisas aí que eu não falaria a mesma coisa. Datafolha é respeitável. Mas, tem uma outra aí que mostrou desconhecimento de candidato aumentando. Aí você fala assim, já sabe que o cara tá brincando com o negócio. Mexeu no algoritmo. Mas o Datafolha errou pró-PT ou Lula nas últimas 4 eleições, em média, 6%. Com tudo que o governo fez até agora, e a campanha não começou de verdade, você está ali a diferença é dentro da margem de erro. Então os 200 bi que foram jogados não mudaram o ponteiro. Por quê? Porque o cara sabe que no final a vida dele piorou. Agora aqui não o meu pleito e o movimento que eu tenho feito não é ideológico, não é tratar como inimigo, não é, assim, o país está indo para um abismo no momento em que a inteligência artificial vai destruir as economias de serviços que não se recuperem, que não se reindustrializem. A gente precisa de um projeto de Estado, de governo, e esse partido pegou 5 das últimas 6 eleições e o país piorou muito de lá para cá. Tinha 5 milhões no Bolsa Família de pessoas, hoje tem 25. Então, assim, o país piorou. Saída, né? A gente precisa de alternância, isso é saudável. E deixa eu te dar um foco muito grande, Walter, que você falou a história do CEO do Brasil, e eu tenho feito esse convite. A gente está numa rodada de diálogo sobre o plano com o setor produtivo, o setor financeiro. Eu estive na Fiesp ontem, Bimac, Abrainc, nos bancos. E eu falo assim, olha esse país, você tem uma dívida a juro real de 10, totalmente colapsado, sem perspectiva, quase numa recuperação extrajudicial. Sim. O próprio Armínio Fraga falou, o paciente está doente, a febre é alta, né? Não é a Dani, isso não tem a ver com política. E quando você vai para o balanço dos ativos, é um escárnio que está acontecendo. Então não é assim, qual estatal você vai privatizar? A PGFN carrega mais de 3 trilhões de reais em dívida ativa, corrigido a CDI, enquanto o Tesouro se financia a CDI+, é a pior gestão de ALM da história. O projeto para securitizar essa dívida está aprovado, era um projeto do Serra antigo. Sim. E eles não mexeram nada.
E se você securitiza isso performado, a gente já olhou a carteira, tem quase 700 bi. Deixa o mercado carregar, desalavanca. Primeira tranche. Segundo pilar, imóveis da União. A União tem mais de 730 mil imóveis, com valor contábil acima de R$ 1 trilhão e gasta mais de 2 bilhões de reais de aluguel. Tá razoável isso? Não. Não. Todos são vendáveis? Não. Dá para fazer um sale leaseback, listar um fundo imobiliário da União, desalavancar a dívida, melhorar e ela virar locatária como qualquer private equity faz? Dá. Segundo. Terceiro, 44 estatais de controle direto e mais de 100 entre controle direto e indireto. Tira as superstars, Petrobras, Banco do Brasil e Caixa BNDES. Existe mandato hoje para liquidar? Não. Tem que criar um mandato com comitê gestor profissional, porque houve um retrocesso gigantesco com a lei das estatais, sim, permitido pelo Lewandowski, sim, como ministro. É isso aí. Então, além de não andar para frente, a gente volta para 5 nepotismo, casos. tudo. Nepotismo, sindicalista, o presidente da Apex que não fala inglês. E aí, vou te dar um exemplo material do aprendizado da última, Salim Matar é um gênio, né? De um Fusca, chegou lá, vamos privatizar tudo. Você acha que depois de 2 anos e meio ele fez porque ele é incompetente ou porque tem os desafios da burocracia? A máquina não deixa. Então a gente tem que reestruturar os ativos da União num grande fundo soberano, um comitê gestor com técnicos de carreira, que tem gente muito boa. Tarcísio era um técnico da máquina, Mansueto é um técnico. Ricardo Soriano trabalhou comigo, era um técnico. Saxida era um técnico. Tem vários lá. Então, assim, a gente tornou alguns conhecidos. Bruno Funchal. Eles se privatizaram agora, a gente tem que aproveitar que ainda tem a turma boa. Essa turma já se privatizou. E largou lá. E a gente está ficando alinhado na mediocridade. Então, antes que a outra leva boa se privatize, tem um grupo bom da máquina trabalhando comigo, a gente chamava da máquina já. Para quê? Para ter mandato. Um comitê gestor profissional, multidisciplinar, técnico do Tesouro, da AGU, da PGFN, blindado, com mandato para liquidar, reorganizar e vender ativos. Aí você vai começar a conversar de privatização. Mudou a pauta. A desgovernança é tão grande e um exemplo para você materializar. Ceitec é a estatal do chip do boi. A gente aprovou no Conselho Nacional de Estatização, aí fala assim, Dani, Salim, Marta, vai no Bloco J, agora vai no TCU, agora vai na CGU, aí você fica rodando. Depois de 2 anos e meio, a gente conseguiu o mandato para liquidar a Ceitec. O cara, comemorando, jantar na casa do Salim. Um ministro do TCU pediu vista, congelou. Acabou a eleição, perdeu, voltou o PT. 2 semanas eles reabriram. A Ceitec hoje, enquanto a gente conversa, gasta mais de contingente trabalhista do que tem de receita. Quantas Ceitecs tem? Umas 30. Tem a estatal do Trem-Bala que nunca saiu, tem a TV Lula, o Correio já não é mais privatizável. Então, tem uma coisa chamada stressed, ativos estressados lá, que então assim, a gente está muito focado no arcabouço para reorganizar tudo, e aí você tem uma estratégia de monetização entre crédito, haveres, royalties de petróleo, estatais e imóveis de pelo menos R$ 1 trilhão. Cara, acho que teria papo pra gente ficar aqui mais 1 hora, prazer ouvir vocês, mas pra gente fechar, Dani, Walter, queria propor um desafio. Se você tivesse que definir o que você projetaria para o Brasil nos próximos 4 anos, em uma frase ou num raciocínio curto, qual seria? Vem para a direita, chega de ir para a esquerda. O caminho da prosperidade está para a direita. 2, arruma o Brasil, faz o Brasil crescer e bota o brasileiro para crescer junto. Perfeito. Walter, se você tivesse que projetar 3, 4 passos simples, sucintos, para o Brasil nos próximos 4 anos, qual seria? Quais seriam? Eu acho que são dois. Por incrível que pareça, o Brasil está no momento mais perigoso da sua história. Se a gente entrar em dominância fiscal, vai ter uma implosão das contas públicas no momento em que as famílias, as empresas e o próprio governo já estão num nível de endividamento insustentável, e aí a gente vai ter uma crise profunda lá nos 80. Só que eu suspeito que uma população que em 2013 já mostrou que não é a mesma dos anos 80. Quase botou fogo no Itamaraty. Então, assim, pode ter uma ruptura institucional aí séria chegando. Até porque quando você começa a ver que tem o TCU indo para cima do Banco Central,
que o judiciário já não faz o seu papel. Começa a dar um sentimento de que está tudo apodrecido. Então, assim, é um momento de muito perigo. E, ao mesmo tempo, a gente está, em relação à economia internacional, num momento de fundamentos mais sólidos da nossa história. Então, é um contrassenso. Se você arrumar o fiscal, o Brasil vai decolar. E aí resta um único pronto. Você tem a maior transformação tecnológica da história do planeta. O grande gargalo desse troço não é equipamento, não é dinheiro e nem gente, é energia. Os Estados Unidos têm 25% de energia renovável, o mundo em média tem 30%, nós temos 92%. Então a gente está colocado aqui com a maior oportunidade de industrialização da nossa história. Mais do que Getúlio Vargas, que com todos os seus defeitos trouxe CSN, Petrobras, Vale, as montadoras internacionais de automóvel. Agora a gente pode ser o hub global de data center. E aí começa por aqui e depois começa a montar toda uma indústria em volta. Então é um momento crucial para o Brasil. Devolver o país mais 4 anos para um governo que acabou de arrebentar as contas públicas e que nos últimos 5 anos empobreceu o Brasil, realmente suicídio. Então, assim, é trazer as pessoas a responsabilidade. Primeiro, as pessoas que podem formar opinião, influenciar e organizar a sociedade, têm obrigação de falar o que pensam. E segundo, o eleitor tem que tomar a coragem de apertar o botão certo. E o botão certo qual é, gente? Eu vou falar uma coisa que talvez a Dani aqui até não goste, mas assim, para que procurar um novo Fernando Henrique? A gente teve Sarney, Itamar, Lula, Dilma, Collor. Vai querer agora achar o rei filósofo do Platão? O presidente da República é o líder, ele vai ter uma equipe em volta dele. As pessoas que vão fazer, essa equipe está aqui é péssima. Olha o Haddad, olha as pessoas que ficaram no lugar do Urigan, gente que está negacionismo do governo anterior. Esse governo atual tem negacionismo econômico. É a mesma coisa, então, assim, está na hora de botar a bola no chão e votar no candidato que tem mais chance de impedir esse retrocesso que o país passa. Eu tenho pedido essa reflexão, Arthurito, antes de você fechar, que é o seguinte, eu aprendi quando fui estagiária lá do Walter ainda, que opção de graça a gente compra. Então a gente tem uma chance de estar 100% errado e uma opção de graça para estar aproximadamente certo. Então, em termos de simetria, é assimétrico. 2, gente, o Flávio Bolsonaro é casado com a Fernanda, ele não vai ser meu marido nem o seu. Você não está procurando um marido para você... Aliás, você nem concorda com tudo com o seu marido. Então, ele tem um projeto que tem princípio de valores e valores que a gente acredita. Então, assim, deem a ele a mesma isonomia de tratamento e presunção de inocência que os outros candidatos e tenham um pouco de integridade intelectual em relação aos números para não deixar que o ruído se instale e a gente bote uma eleição em risco por causa de bobeira, de fofoca. Então, assim, ele merece essa isonomia de tratamento e essa presunção de inocência, como pessoa, como um cara que está se doando para o país. Então, assim, julgo, você não precisa concordar com tudo, né? Então, assim, tem ninguém procurando um marido. Não tem a história antissemita, não tem a história de alinhamento com o Irã, de alinhamento com a ditadura chinesa, cubana, venezuelana. E normalizar o Lula 4, que claramente pactua com líderes extremistas, e a gente acha que está protegendo a democracia. Então, assim, tem que ter um pouco de integridade intelectual, porque tem gente muito mais vulnerável que a gente sendo enganada. Isso é uma omissão nossa e uma falta de responsabilidade civil e coletiva. Não ser honesto intelectualmente, ficar com vergonha de dizer o que pensa, porque talvez não goste dos modos do candidato. Tem coisa maior que isso. O que está em jogo é maior do que ele, do que todos nós. É isso mesmo. Eu vou terminar com o veneno, tá? Na bala. Para os aristocratas, aqueles que na eleição passada fizeram o papel e as conversas, esse cenário não é ruim. Porque um outro governo que aprofunde a crise econômica vai acabar com as pequenas e médias empresas. Então os oligopólios ficam mais fortes. O cara já tem 70% de market share, vai para 90%. Então os oligarcas, o Brasil está virando uma grande oligarquia. O Brasil era Belíndia, né? Um pedaço Bélgica, outro pedaço Índia. Agora ele está virando rústico. É um pedaço oligarca russo com um pedaço de cartel mexicano. E assim, é um momento perigoso. Então assim, é a hora do brasileiro botar a bola no chão e assim, a alternância de poder é saudável. Mudar, trazer novas ideias. Esse experimento não deu certo, vamos tentar outro. Pessoal, pô, que honra, sensacional. Acho que era o painel que faltava aqui. Esse tema a gente... Uma honra, obrigado. Não falou aqui no evento, mas é uma honra. Parabéns pela coragem de se duas pessoas que falam. Você tem 2 filhos, eu tenho 5.
E é sempre bom estar com esse meu amigo que fala o que precisa ser dito. Sigam Daniela Marques e Walter nas redes sociais. Turma, foi um prazer, espero que tenham gostado. Valeu. Fé no Brasil. Valeu.